E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vai ser um pouco diferente porque eu quero trazer aqui, infelizmente, uma notícia que pode ter feito com que o mercado desse 5 passos para trás, devido a muitos cotistas iniciantes que acabam assinando, votando alguns regulamentos propostos em assembleias sem ao menos ler o que está sendo proposto. E nesse caso específico é sobre o JSRE 11. E aqui eu não tenho rabo preso com ninguém, aqui eu estou para trazer transparência e informação correta para vocês investidores, trazer educação financeira de forma clara. Então por isso que eu estou falando, esse foi um grande retrocesso para o fundo e pode impactar toda a indústria. Para você que não sabe qual é esse fundo imobiliário JSRE11, ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas, ou seja, escritórios, e possui a maior parte dos seus imóveis localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro. Atualmente ele possui aí uma certa vacância, mas são todos imóveis de excelente qualidade. Em si ele possui um bom portfólio. A maioria dos seus prédios, seus imóveis são AAA, que são da melhor qualidade. E nesse caso específico, houve uma convocação para uma assembleia para que os cotistas pudessem votar em algumas regulamentações que as administradoras e as gestoras estavam propondo. E dentre essas propostas, teve sim pontos positivos, como por exemplo, eles propuseram uma permissão para que tivesse um aumento de capital de até 10 bilhões sem precisar de uma aprovação prévia até esse valor. Então, com as suas emissões ali, chegando até esse valor, não precisaria passar para aprovação dos cotistas mediante a Assembleia. Isso foi um ponto positivo. E outro ponto que eles ressaltaram era que essas emissões seriam no valor patrimonial ou acima desse valor patrimonial. O que estava acontecendo com muitos fundos era que as novas emissões estavam vindo sempre abaixo do valor patrimonial, então isso acabava fazendo com que os cotistas tivessem o seu patrimônio ali diluído e o seu rendimento ao longo do tempo. Principalmente aqueles cotistas que não acompanham mais de perto ali o seu portfólio, o seu fundo e não sabem o que está acontecendo. Agora um ponto muito negativo, e é o tema principal desse vídeo, e é um alerta para que você, cotista, quando chegar no seu e-mail, uma proposta ali de assembleia para você votar em determinados pontos, leia o que está sendo proposto, porque muitas coisas podem estar de acordo com a sua filosofia, com o que você acredita. E foi o que aconteceu com o JSRE11 nesse dia 11, onde a maioria dos cotistas decidiram aprovar alguns pontos que podem trazer muito impacto para a indústria e principalmente para esse fundo específico. Então eles propuseram uma remuneração no caso de troca da gestão, sem justa causa, ou seja, sem que haja uma diluição ali pela CVM, enfim, sem que tenha uma justa causa, eles serão remunerados por 36 meses. E essa foi, infelizmente, uma proposta que passou, foi aprovada pela maioria dos cotistas no dia 11 de outubro. E por que que isso pode trazer grande prejuízo? Imagina você que contrata aí uma pessoa, um serviço, e aí esse prestador de serviço faz um péssimo trabalho e ele fala assim: olha, agora que você me contratou, já era. Se você me mandar embora, você vai ter que me pagar durante 36 meses, o serviço estando de boa qualidade ou não. Então isso vai acabar amarrando os cotistas aos gestores. Se eles não estiverem fazendo um bom trabalho, o que acaba sendo normal na indústria de fundos imobiliários, está sempre trocando a gestão, os administradores, porque você é dono de parte daquele fundo imobiliário, você é investidor. Então, se você não está gostando daquela gestão, eles não estão sendo uma gestão eficiente, você tem o direito, os cotistas têm o direito de convocar uma assembleia e tirar essa gestora e trazer uma gestora melhor para esse fundo. Com essa regulamentação que eles criaram própria, eles simplesmente empurraram para dizer, vamos ver se passa, e infelizmente passou. Eles precisavam que fosse aprovada com pelo menos 21%. E agora eu vou mostrar para vocês quais foram os pontos e quanto de porcentagem foi aprovado. E esse foi o último fato relevante que saiu no dia 11, comprovando aí o resultado da Assembleia, onde foi proposta aí aos cotistas no dia 24/8 de 2022, tá?
Então teve aí esse comunicado, os cotistas votaram, eles precisavam que fosse pelo menos superior a 25%, então foi atingido. Então olha quais foram resumidamente as propostas. A contratação pelo fundo da gestora Safra, beleza. A atualização do regulamento, eles instituíram aqui, ó, novos termos da regra do capital autorizado, que é aquela situação a princípio positivo, que era até 10 bilhões de reais, e aqui que está o grande problema dessa regulamentação. Eles estabeleceram regras para a substituição tanto do administrador quanto do gestor e passaram com 26,44% de aprovação. Sem falar que houve também aprovação da realização de operações com potencial conflito de interesse. Mas o grande problema está aqui, que pode trazer grande impacto para toda a indústria. Então aqui, cotista, eu quero dizer para você que se você não vai ler a proposta, não vote, porque você pode estar tomando decisões erradas que podem impactar, sim, toda a indústria. Porque agora outros fundos imobiliários simplesmente eles podem ver, bom, o JSRE propôs e os cotistas aceitaram, agora a gente vai fazer o mesmo. Então, se chegar para você, você não tiver a fim de ler, de se inteirar o que está acontecendo, o que as gestoras administradoras estão passando, estão querendo fazer com esse fundo imobiliário, simplesmente não vote, tá? Não tome decisões que você não tem conhecimento do que seja. Então agora a gente vai acompanhar mais de perto esse fundo imobiliário. Eu não sou cotista desse fundo imobiliário e depois disso eu acredito que foi um grande retrocesso até mesmo para o crescimento desse próprio fundo, porque vai amarrar esses cotistas e aí você que é cotista pode falar assim, ah, beleza, vou vender tudo, mas pode chegar um ponto que vai chegar ali no seu preço máximo e simplesmente não vai ter mais ninguém querendo comprar, ou seja, você vai acabar ficando ali preso nesse fundo imobiliário. Então o que eles propuseram é que eles podem fazer o que eles quiserem, tá? Não estou dizendo que irão fazer, mas eles podem fazer o que quiserem, porque mesmo se eles forem mandados embora, se eles forem demitidos pelos cotistas, eles ainda vão ficar recebendo o seu salário durante 36 meses, o que não tem nada a ver com a filosofia dos fundos imobiliários. Se o gestor está prestando um bom trabalho, que ótimo, que ele continue sendo remunerado ali pelos cotistas, porque você é dono, você que paga esses gestores para cuidar ali do seu dinheiro. Só que agora com essa aprovação, os cotistas desse fundo vão ficar presos com o que os gestores irão fazer. Simplesmente eles podem fazer o que quiser, que você não vai ter muitas opções de escolha. Então, para não perder ali esse capital que pode ser impactado diretamente nos seus rendimentos, muitos investidores cotistas desse fundo podem acabar simplesmente aceitando e deixando essa gestão por longos e longos anos. Então esse vídeo é mais um alerta do que está acontecendo. Provavelmente essas cotas irão cair nos próximos dias, não estou dizendo que é certeza, mas possivelmente irá cair. E agora a gente também vai acompanhar outros fundos imobiliários, qual vai ser a reação mediante essa proposta. Então isso foi uma grande abertura para que outros fundos imobiliários façam a mesma coisa. E aqui fica uma grande pergunta: onde está a CVM para intervir nessa situação? Os gestores agora podem tomar essa decisão, propor isso de fato aos cotistas? E a pergunta que eu me faço é: aonde está a CVM para olhar essa nova regulamentação que esse fundo imobiliário propôs aos cotistas? Ao invés dela ficar olhando essas coisas que impactam diretamente o mercado, querem ficar olhando, observando influenciadores, nós, pessoas que ficam disseminando informação e educação financeira, fica pegando aí no pé dessas pessoas, ao invés de olhar de fato essas grandes instituições que estão tomando essas decisões benéficas a elas e não ao cotista, que é o principal objetivo. E aí eu fico me perguntando como que ela deixa essa proposta passar. Bom, o assunto do vídeo foi esse, foi mais um alerta para você cotista que é investidor desse fundo imobiliário e não estava ciente do que estava acontecendo. Então, mais uma vez, se você não sabe, se você não quer ler o que está sendo proposto, se você está com preguiça, se você quer só investir
pelo menos não vote no que você não sabe que está sendo proposto. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e que fique de alerta para todos os investidores de fundos imobiliários. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like se você gostou, está gostando dos conteúdos, ative as notificações para ser avisado dos próximos conteúdos e nos vemos no próximo vídeo.